Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. A ideia de que você deve mudar sua rotina e colocar em prática algum sonho antigo é algo muito falado nos dias de hoje. Mas poucos têm coragem suficiente de sair da zona de conforto e encarar as incertezas do desconhecido. Realmente isso é um medo natural, afinal de contas o futuro não é como o presente. Ele não oferece estabilidade e garantias, muito menos a certeza de que vai dar certo. Mas se você tiver disposição, desprendimento e determinação para correr atrás de um sonho antigo, o futuro, aliás, as incertezas do futuro podem se tornar degraus que te levarão para o ponto mais alto da vida. Hoje nós vamos conhecer a história de quem viveu esse processo na prática, a história de alguém que literalmente esteve sonhando alto. Conheci a igreja aos 14 anos de idade, através do Clube de Desbravadores. Eu ganhei uma bolsa de estudo, no Colégio Adventista de Niterói, fui estudar lá. E eu conheci o pastor da igreja, da minha igreja lá. Comecei a trabalhar ajudando assim, nas minhas tardes que eu tinha livre, ajudando na reforma da igreja. E através dele ele me enviou então para estudar no colégio, no EDESA, Educandário Espírito Santense Adventista lá. E lá eu me envolvi com a igreja e foi através dele que ele colocou no meu coração o desejo de se tornar um pastor e eu já fui para o colégio com esse desejo, Então terminei o ensino médio, voltei para o Rio de Janeiro. Aí um dia alguém me falou, um amigo falou, tem uma vaga de trabalho lá na associação. Falei, já que eu não vou para o colégio fazer teologia, eu vou para essa vaga de trabalho. E quando eu cheguei na associação para fazer entrevista, o rapaz me falou, olha, a vaga que eu tenho aqui por enquanto para você trabalhar é auxiliar de serviços gerais. Aí, rapaz, falei, não, meus colegas tudo trabalhando no escritório, Porque eu já havia pensado, eu já fui para fazer a entrevista imaginando eu na sala, com computador, ar-condicionado, que é o que a gente pensa, Mas não foi bem assim. Só que quando eu saí da sala, estava com desejo de desistir, aí eu fiquei pensando e uma voz falou, por que não, Então eu voltei, aceitei aquela vaga de trabalho, naquele momento o desejo de fazer teologia tinha acabado, Porque eu não tinha condições de ir para o colégio, então eu pensava em ficar por ali e fazer fazer um outro curso aqui no Rio de Janeiro. E teve um recrutamento dentro da associação para um projeto chamado Projeto Sonhando Alto. E era comportagem, e alguns pastores contaram testemunho e eu tomei aquilo para mim e disse, esse é o projeto aí que vai fazer com que eu venha novamente realizar o sonho. E conversando com o pastor da época ali, ele me deu as orientações e eu fui lá e pedi licença, pedi dispensa do trabalho e então fui para o Sonhando Alto. Aí começa o momento em que o sonho de novo de ser um pastor volta a brotar no coração. E na verdade, quando eu saí da associação, eu tomei no meu coração um voto e eu prometi que eu não retornaria para a minha vaga de emprego, porque o presidente da época, o pastor Marcos Schultz, ele falou para mim, se não der certo, você volta que sua vaga está aqui garantida. E algumas pessoas falaram para mim, olha, eu acho que não vai dar certo e tal, mas eu tomei no meu coração que eu não iria voltar para aquela associação, para aquela vaga de emprego e que eu voltaria para ali como pastor. Esse foi o voto que eu tomei e eu lembrava sempre dele. Quando as coisas não estavam muito bem, eu falava, não, eu tenho um compromisso comigo mesmo e eu volto para lá, sim, mas eu volto, com a graça de Deus, com o diploma na mão. Nesse período longo, você tem momentos de alegria e tristeza, E nós viemos comportar na cidade de Teresópolis, um lugar muito frio, é período de inverno. Eu me lembro que naquele momento ali, eu conversando com um comportor mais experiente, E ele dizia sempre uma frase, Em meio às dificuldades, às vezes a gente saía na chuva, estava neblinando ali, aquela chuvinha, o frio, e vinha assim, um sentimento de desistir mesmo, a vontade de desistir. E aí ele dizia sempre uma frase, o justo viverá pela fé. Logo em seguida, aí no ano seguinte, eu fui cursar teologia, fiz a prova, passei para o curso do NASP
Então nós fomos para o NASP lá para realizar o sonho, o grande sonho. A experiência da Coportage, ela contribuiu em vários aspectos, né? A Coportage, ela te dá esta oportunidade de você estar diariamente com pessoas diferentes, de culturas diferentes, lugares diferentes. Eu comportei em vários lugares do Brasil, eu conheci vários estados, culturas diferentes, pessoas diferentes, e isso estava contribuindo para a minha formação como pessoa, como um futuro pastor. Eu percebi que a Coportage era Deus falando para mim que Ele iria realizar um sonho, mas que eu precisava dar o primeiro passo, né? Aquela caminhada também dependia da minha parte, né? Os meus passos precisariam ser largos e longos com fé. Então a Coportage foi esse passo da fé. Deus tem várias formas de realizar os sonhos em nossas vidas, mas uma forma especial que Ele tem é o projeto da Coportage, projeto Sonhando Alto. Esses projetos, eles vão trazer duas coisas importantes. Eles vão acender a chama novamente, a chama do sonho que está no coração, e ele vai aproximar você de Deus. A minha grande alegria foi receber, né, o convite do presidente da associação, de onde eu saí, para retornar a essa associação agora como pastor. E hoje eu estou aqui na cidade de Teresópolis como pastor, e eu sou grato ao projeto Sonhando Alto. Quando caminhas sem direção, gastas o tempo em coisas banais,
A vida deu tudo o que tinha para dar. Vives vazio, já não sentes paz. Olhas à volta, procuras respostas. Recordas encontros e decisões. A esperança perdida levou o futuro. O que te resta são desilusões. Mas há um amigo que sofre contigo, vai ao limite para te ajudar. Transforma a tua vida, perdoa os pecados, abre-lhe o coração e deixa-o entrar. Vais ver que a seguir é tudo diferente. Sentes o poder de encontrar alguém, o teu companheiro de caminhada. Deseja levar-te mais além. Apaga os momentos dos teus desencontros. Preparou para ti um lugar especial. Quer marcar encontro no último dia, na sua morada celestial. Renasce de novo, ganha confiança, luta com as armas que venceram na cruz. Vais encontrar o teu porto de abrigo, no abraço seguro do Mestre Jesus. Mas há um amigo que sofre contigo, vai ao limite para te ajudar. Transforma a tua vida, perdoa os pecados, abre-lhe o coração e deixa-o entrar. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes, que se possam sentir bem aqui na casa do Senhor, e também àqueles que nos seguem através da internet em casa, que este possa ser realmente um sábado abençoado. Esta semana, de 10 a 17 de fevereiro, é a semana do Departamento Lar e Família, e nós aqui na igreja, quando começámos a pensar como é que havíamos de celebrar esta data, eu li várias coisas e houve uma história que me tocou de uma maneira especial, a história de uma mãe que orou durante 12 anos pelo seu filho, o seu filho que tinha saído de casa, se tinha juntado a um gangue. Durante a maior parte deste período dos 12 anos ela não sabia onde é que o seu filho estava, sequer se estava vivo ou não, mas ela não desistiu durante 12 anos, continuou a orar, até que, depois de estar preso, depois de uma vida muito complicada, aquele filho acaba por voltar a casa e acaba por se entregar a Deus
e aquela mãe dizia que nunca desistiu durante aqueles 12 anos de orar pelo seu filho. Então, eu decidi fazer uma proposta aqui para a Igreja do Barreiro, para todos nós, e essa proposta é 31 dias de oração pelos nossos filhos. Em vez de ser só uma semana, achei que 7 dias era pouco, então achei que podíamos fazer 31 dias de oração pelos nossos filhos. Cada dia haverá um tema. No final do culto, cada família levará 2 folhinhas que têm os temas para os 31 dias, e é muito simples, não é preciso fazermos nada especial. É todos os dias às 7 da manhã ou às 7 da tarde nós programarmos o nosso telemóvel para ter um alarme, e sabemos que naquele dia, àquela hora, vamos orar sobre o tema desse dia, e vamos saber que não estamos sozinhos a orar pelos nossos filhos, que existem outros irmãos a orar também pelos filhos deles e uns pelos outros, e que assim todos juntos vamos conseguir colocar a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus. E eu pensei, então e aqueles que não têm filhos? Bom, esses podem adotar. E então podem orar por quem quiserem. Mais novos, mais velhos, por quem quiserem. Adotem um filho e orem também como família por alguém durante estes 31 dias de oração. Às vezes nós achamos que a nossa vida de oração é uma vida fraca, de fracasso, sem sucesso, e eu gostava de hoje de falar com os irmãos sobre o Deus das cavernas. O Deus das cavernas. A questão do sucesso e da maneira como nós enfrentamos a nossa vida é uma coisa que nos afeta particularmente. E nós, a maior parte das pessoas acha que o sucesso é isto. Não é? Começa-se num ponto, trabalha-se muito, sempre a melhorar, e vai-se até ao sítio que nós queremos atingir, o sítio do sucesso. Mas as pessoas que chegam lá habitualmente escrevem o caminho para o sucesso desta maneira, com retrocessos, caminhos tortos, curvas, contra curvas, para trás, para a frente, até que, numa determinada altura, chegam ao sítio e atingem o objetivo que queriam atingir. E há um psicólogo chamado Daniel Goleman que foi estudar as pessoas que tinham conseguido sucesso em 2 áreas, em especial, em músicos e em desportistas. E ele queria perceber aqueles que tinham chegado a posições de destaque, de topo, digamos assim, quais eram as características que os diferenciavam dos outros. E ele diz que os que ocupam posições mais elevadas têm certos traços emocionais que os distinguem, tais como o entusiasmo e a persistência perante os obstáculos e insucessos. Não era o QI, não era a beleza, não era a capacidade física que fazia com que eles tivessem atingido o sucesso. Ou pelo menos não era o fator que mais peso tinha na caminhada até ao sucesso. Era sim este entusiasmo e a persistência perante os falhanços e os insucessos. Portanto, nós olhamos aqui novamente para uma imagem que salienta isto, como nós encaramos esta questão do sucesso e do falhanço, e continuamos a achar que existe um caminho para o sucesso e um caminho para a falha, e aqueles que realmente conseguiram ter sucesso na vida percebem que às vezes há estradas sem saída, há falhanços ao longo do caminho, mas que acabam por lá chegar. E muitas vezes nós incorporamos esta maneira de ver a vida na nossa maneira de ver a vida cristã. E até às vezes faz sentido, porque temos uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo, não é? E somos convidados a optar pelo um caminho deles, não é? Pelo caminho estreito, o caminho das dificuldades. Então achamos que a vida do cristão é também assim. Há 2 caminhos só. Um caminho da vitória e um caminho do falhanço. Mas será que o caminho do cristão é diferente? Será que o sucesso cristão é também como o sucesso que nós acabamos de ver? Então era sobre isto que eu gostava que nós hoje pudéssemos
meditar um bocadinho e o personagem bíblico que eu escolhi para falar sobre isto foi o rei Davi. Nós na lição dos jovens falámos um bocado sobre o rei Davi, é sem dúvida um personagem marcante na história bíblica e na história de todos os cristãos. Este era um homem que sabia perfeitamente o que era ter sucesso. Ele foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel, ainda era um jovem, adolescente. Imaginem o que é nós sermos adolescentes, estarmos a tomar conta das ovelhas, como estava, do seu rebanho, como estava Davi, e chega ao sacerdote Samuel, a pessoa mais importante do país, porque não havia um rei naquela altura ainda, quer dizer, havia o rei Saúl, mas as coisas não estavam a correr bem, e Samuel diz ao pé de nós, um jovem, 10, 11, 12 anos, olha, Deus escolheu-te para tu seres o rei de Israel e eu vou-te ungir. Imaginem o que é que isto não fez, não criou, os sonhos que não se desenvolveram na cabeça deste jovem, deste adolescente. Depois, na sua vida, houve um fato marcante. Ele ainda era jovem, ainda era adolescente, quando ele defrontou o gigante Golias. E isto foi, digamos, uma exposição enorme, porque era um jovem que foi ao campo de batalha com milhares de soldados para um lado, milhares de soldados do outro, um gigante, e ele vence-o dizendo, eu não tenho problemas nenhuns, quem é este homem para se opor ao exército do Senhor? Portanto, Davi continuava na sua caminhada de sucesso. Para além disto, ele era um músico e um poeta e um guerreiro de eleição. Basta lermos os Salmos para perceber que aquele homem era um poeta diferente, era um poeta com um dom especial dado por Deus. As suas músicas, os salmos muitas vezes eram cantados acompanhados por música, e depois nós, acompanhando a história de Davi, sabemos que ele era um guerreiro de eleição, com muitas vitórias, com muita estratégia, muita capacidade de vencer. Mas isto não ficava por aqui. Ele ainda por cima era bonito. Tinha estas qualidades todas, mas a Bíblia descreve ele como sendo, Davi como sendo um homem bonito. E era adorado pelo povo e pelos soldados do seu exército. Quem é que não gostava de ter uma vida assim? Hoje dava músico, bonito, um poeta, adorado por todos, com feitos extraordinários. Todos nós gostávamos de ter uma vida como Davi. Sem dúvida que é um exemplo forte de sucesso. E até que um dia, quando Davi volta de uma batalha com Saúl, as pessoas que amavam este jovem de sucesso cantam esta música. E nós podemos ler em 1 Samuel 18, sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres, lá está, as mulheres com aquela sensibilidade para os homens mais bonitos, todas as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando alegremente, com tamborins e instrumentos de música, ok, até aqui tudo bem, e as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, até aqui tudo bem, porém, Davi feriu os seus 10 milhares. 10 vezes mais. E aqui começa a vida a correr de maneira diferente para o rei Davi. Saúl não gostou de ouvir isto. E Saúl pensa, então mas quem é que é o rei aqui? Porque é que a mim só me cantam que eu venci milhares e este homem venceu 10 milhares? Quem é ele? E digamos que a partir deste momento, a vida de Davi começou a dar uma volta de, não de 360, mas de 180 graus. Começou a ir por um caminho diferente. Rei Davi, este momento que marca sem dúvida a vida do rei Davi, mas e nas histórias, nas nossas vidas há sempre um mas, há sempre momentos em que as coisas tomam um rumo diferente. Davi perdeu o seu emprego. De oficial do exército, Saúl disse, olha, acabou.
vais ser despedido. E, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, ele começou a profetizar no meio da sua casa, e Davi tocava a harpa. Davi, para além de ser um general, digamos assim, do exército, também passou a viver na casa do rei, e como era um músico, ele tocava para que o rei se acalmasse. E naquele dia estava Davi a tocar a harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi desviou-se dele por 2 vezes, para não ser morto. Bom, nós às vezes queixamos que se perdemos o nosso emprego somos despedidos, que é mau, não é? Mas pelo menos hoje em dia os patrões não usam lanças para nos cravarem na parede, não é? Nem tudo é mau hoje em dia. Mas Davi perdeu o seu emprego, deixou aquela posição, mas continuava. Davi perdeu a sua esposa, Mical. Mical era filha de quem? Era filha do patrão. Era filha de Saul. E assim que Saul começou a pensar que Davi queria tomar o seu lugar como rei, então vais ser despedido, se te puder matar, mato-te, para tu não ocupares o meu lugar. A minha filha, que é a tua esposa, eu vou tirá-la e vou fazer o quê? Pois Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. O que é que ele faz? Tu não vais-te embora, e a tua esposa eu vou pegar e vou dá-la em casamento a outro homem. Portanto, Davi perde o seu emprego, perde a sua mulher, mas as coisas, quando começam a correr mal, continuam a correr mal, não é? E há uma lei que nós costumamos falar e que os filmes falam muito, que é a lei de Murphy. Já ouviram falar da lei de Murphy? O que é que a lei de Murphy diz? Toda a gente sabe, ouviu falar, mas explicar é diferente, não é? Sabem quem foi Murphy, que deu origem a esta lei? Se pode correr mal, vai correr certamente pior, não é? Se há uma mínima possibilidade de correr mal, então é porque vai correr pior do que aquilo que nós imaginamos. Esta é a lei de Murphy. Sabem quem foi Murphy? Murphy foi um engenheiro astrofísico, construía foguetões, e ele dizia isto: se pode correr mal, vai correr mal. E ele, ao longo da sua vida, teve muitas experiências que correram mal. E daí surgiu esta questão da lei de Murphy. E parece que esta lei de Murphy estava a aplicar a Davi. Sem emprego, sem mulher, à morte do profeta Samuel, o profeta que o tinha ungido, aquele que lhe relembrava de todas as promessas que Deus lhe tinha feito, tinha acabado de morrer, era, digamos, o seu mentor, o seu guia espiritual, digamos assim, morre. Mas, quando as coisas continuavam a correr mal, parecia uma espiral descendente, lei de Murphy no seu máximo, perde o seu amigo Jonatas. Jonatas era filho de quem? De Saul. E Jonatas, ao princípio, não acreditava que o seu pai queria matar o seu melhor amigo, mas quando se apercebeu disso, ele diz: olha, é melhor nós nunca mais nos vermos, o meu amor por ti mantém-se, a minha amizade por ti mantém-se. Choraram os dois amargamente, mas sabiam que aquele seria o último dia em que eles se iam ver. E, portanto, aquele jovem que começámos por ver que era um exemplo de sucesso, estava numa reta descendente até cá ao fundo. Mas, se pode ficar pior, fica pior, não é? E não ficámos por aqui. Ele foge para Nob. Nob era uma região, e ele vai lá ao templo, e ele entra no templo. Isto é um texto que depois Jesus usa. Ele diz assim: nós estamos a morrer de fome, o que é que há aqui para comer? Ele entra no templo. E o sacerdote o que é que diz? Lembram-se disto? Só temos os pães aqui, os pães santos, os 12 pães que estão em cima da mesa, não tenho mais nada. Não tenho mais nada para vos dar. E Davi responde: olha, tanto faz. Se nós não comermos esses pães, vamos morrer. Portanto, dá esses pães. O sacerdote disse a Davi: não tenho pão comum à mão, há porém o pão sagrado. Há porém o pão sagrado. A fome era tal que nós comemos o que houver.
Jesus depois vai usar este versículo para ensinar algo, mas não vamos entrar por aqui. Se quiserem depois podem ver em casa como é que Jesus usa este episódio com Davi para ensinar algo aos fariseus. E portanto, ele tem um azar ali. Qual foi o azar nesta situação? Não sei se lembram. Estava lá um servo do rei Saul que olha e vê Davi dentro do templo a levar os pães e vai fazer o quê? Volta e vai dizer a Saul, olha, eu vi que Davi estava em Nob. E vem Saul com 3.000 homens para Nob para tentar matar Davi. Então ele foge para Gate. Alguém sabe onde é que era Gate? Era na terra dos filisteus. Os filisteus eram os melhores amigos dos judeus, não é? Dos hebreus. Não. Os filisteus eram o pior inimigo, digamos, do povo de Israel. E ele foge para o rei dos filisteus. E este rei Aquis, ao ver Davi começa a perceber que as coisas ali também não estão a correr bem, que os generais deste rei começam a olhar para Davi de uma maneira um bocado complicada e ele começou a pensar, bem, eles vão me querer matar. Então sabem o que é que o rei Davi faz? Fingindo-se de doido nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Fingiu que tinha uma doença mental. E o rei olha para ele e diz, então, mas que homem é este? Este não era aquele de quem cantavam, que venceu 10 milhares, enquanto Saul venceu milhares. E agora é este louco. E ele diz uma coisa interessante. Faltam-me a mim doidos para que trouxesses mais um doido aqui. Já não tenho que chegue. Mandem-no embora. E Davi foge, consegue sair do meio dos filisteus sem ser morto e vai parar a esta caverna de Adulão. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ir ter com ele. E finalmente, depois desta espiral toda descendente, de derrota atrás de derrota, perde emprego, perde mulher, perde tudo, finge louco, passa fome, Davi acaba dentro de uma caverna, dentro de uma gruta. E a sua família vai ter com ele. Bom, mas como a lei de Murphy diz, se pode piorar, se calhar ainda piorava. Então, depois Davi chegou ali e provavelmente ele terá pensado, como é que eu vim parar aqui dentro? Como é que eu vim parar dentro desta gruta, dentro deste buraco que é a minha vida? E provavelmente ele terá pensado, será que foram as minhas escolhas? Será que foram... O que é que eu fiz de mal? O que é que eu escolhi de errado para vir parar aqui? E terá também olhado e dito, bem, as circunstâncias também contribuíram, de certeza. E, hoje em dia, nós olhando para esta história para trás, e certamente, quando nós vamos parar às nossas cavernas, assim como Davi, quando foi parar à caverna de Adulão, é um resultado de escolhas e de circunstâncias. Algumas circunstâncias nós não conseguimos controlar, algumas escolhas são feitas sem muita ponderação e nós vamos parar às cavernas da nossa vida. E quando estamos dentro da caverna, há sempre esta pergunta. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Será que Deus me abandonou? E agora vamos fazer aqui um parênteses. Este jovem adolescente tinha sido ungido por Samuel para ser o quê? Rei. E Samuel tinha dito o quê? Foi Deus que te escolheu. Deus que te escolheu. E ele hoje olha dentro da sua caverna e diz assim, onde é que está Deus na minha vida? Onde é que estão as promessas de Deus? Será que Deus sabe que eu estou aqui dentro? Será que Deus me abandonou e por isso a minha vida, como nós dizemos hoje em dia, descambou desta maneira? Será que alguma vez eu vou sair daqui? Será que alguma vez eu vou sair daqui, desta situação? E então, aqui não sei dizer que piorou ou que melhorou. Os irmãos, cada um vai poder escolher. Passado um tempo, juntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto,
todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Não sei, quer dizer, quando estamos nas nossas cavernas com problemas, nós queremos pessoas estar cercados por pessoas com problemas ou com pessoas que nos venham ajudar? Bem, mas aqui quem foi ter com ele foram os que estavam em aperto, os endividados, tudo gente ali, digamos, membros da igreja, consagradíssimos a Deus, que foram enviados para o consolar nesta gruta. Nada disso. Mas Davi não se importou e aceitou estes homens e tornou-se chefe deles. Sabem quantos anos... Mas ainda não vos vou dizer isso. Sabem quantos anos é que esta gruta durou na vida de Davi? Vão pensando. A uma determinada altura, Davi continuava dentro da sua gruta e podemos ler isto. Se deu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão no Negueb e sobre Ziclag. Ziclag era a cidade onde eles viviam, onde aqueles 400 homens com Davi se tinham juntado. E os amalequitas queimaram o acampamento, a cidade onde eles viviam, levaram cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tantos pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Quando pode piorar, piora de certeza. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Dentro da gruta, as coisas podem piorar. E se podem piorar, vão piorar muito. E reparem agora, então Davi e o povo que se achava com ele, que eram homens sensíveis, homens educados, homens que viviam em palácios, homens... Não eram nada disto, eram homens de vida dura, homens que estavam em aperto, como nós lemos há bocado. Homens de guerra, homens de combate, homens marcados pela vida, endurecidos pela vida. E o que é que acontece a estes homens e a Davi? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e quê? Choraram, até que não houve mais forças para continuar a chorar. Não havia mais forças para continuar a chorar. Impressionante. Desde um jovem ungido por Deus para ser rei de Israel, a escolha de Deus para ser o principal do povo, a estar numa situação em que não há mais forças para continuar a chorar. Mas pode piorar? Piora, não é? Como nós vimos até aqui. E a seguir, nós podemos ler: então Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Digamos que aqui foi quando Davi ficou sozinho, sem forças para continuar. Não era sem forças para resolver os seus problemas, era sem forças para continuar a chorar sobre os seus problemas. Sozinho, aqueles que estavam com ele estavam a querer apedrejá-lo, dentro da sua caverna de Adulão. E o que é que Davi faz? O que é que nós faríamos? Eu não conhecia muito bem este texto, mas acho que é dos textos mais bonitos que nós podemos encontrar na Bíblia. 1 Samuel 36. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Dentro da sua caverna, sozinho, sem forças para continuar sequer a chorar, Davi tem uma decisão que é: eu vou fortalecer-me no Senhor meu Deus. Digamos, o que fazia a diferença na relação que Davi tinha com Deus era que Davi cometeu muitos erros, tem uma vida com muitos pecados graves. Homicídio, adultério, mentira, o que quiserem.
Davi cometeu muitos erros, mas Davi tinha uma coisa que era sincero e honesto com Deus. E ele, nesta situação, ele escreve este Salmo 142. E há aqui partes que eu gostava de vos salientar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa. Sou sincero com Deus, eu só me posso queixar. Onde é que estão as tuas promessas? Eu fui ungido. E Davi derrama ao seu coração, digamos, diz aquilo que sente perante Deus. Dentro de mim esmorece o meu espírito, tu conheces a minha vereda, tu sabes os meus caminhos. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço, olha para a minha mão direita e vê, pois não há quem me conheça, refúgio me faltou, ninguém se interessa por mim, a ti, ó Senhor, clamei e eu disse, tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Apesar de estar dentro da gruta, estar sozinho, estar sem forças para continuar a chorar, Davi diz isto, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Tu, Deus, tu, sozinho aqui dentro, tu, quer que sejas tu, atende o meu clamor porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores porque são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. E ele vira-se para Deus, apesar de estar dentro desta caverna. Mas ainda há uma coisa mais extraordinária que este homem tem. Ele não tinha vergonha de falhar. Não tinha vergonha de dizer a Deus os erros que cometeu. Se lerem o Salmo 51, depois de ele ter morto Urias, ter adulterado com Betseba, ele vai derramar o seu coração e diz, olha Deus, eu pequei contra ti eu pequei. Davi era sincero, não tinha vergonha de falhar. E reparem, quando ele escreve aquele salmo não era para ficar dentro da gaveta, no livrinho de memórias dele. Os salmos eram para ser cantados perante todo o povo. Portanto, quando ele assume um erro num salmo, ele está a dizer ao povo todo, eu adulterei, eu matei Urias. E era isto que fazia a diferença neste homem. Este homem realmente era extraordinário, porque a seguir, já vamos ver à frente, ele ainda vai fazer algo que ainda me impressiona mais. Nós muitas vezes na nossa vida também temos medo de falhar. Achamos que escolhendo a porta estreita, o caminho é certinho e direitinho até ao sucesso. Até termos uma vida de sucesso cristão. E não percebemos que às vezes o nosso caminho é cheio de curvas e contra-curvas. Outro exemplo da Bíblia é Elias. Elias ora e desce fogo do céu. Já imaginaram que era fazer uma oração e descer fogo do céu? Eu às vezes oro por problemas na minha vida sem esperança que eles resolvam. Só, olha, entregue nas tuas mãos. Não tenho uma... olha, pronto, estou a orar. Sei lá se Deus vai atuar ou não. Se vai resolver isto ou não. Uma fé fraca. Mas Elias orou e desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. Mas a vida de Urias não foi uma estrada direita até ao sucesso. Passado um tempo, nós vamos encontrar Elias dentro de uma caverna. Assim como Davi. Elias queria morrer. Ele disse a Deus, estou farto, não quero continuar a viver. Chega. Quero que tu me mates. Não quero continuar a viver. Porquê? Porque Jezebel disse, olha, hoje eu vou mandar alguém para te matar. E ele, não sabemos o que é que aconteceu com Elias, ficou deprimido e a vida descambou desta maneira. E ele está dentro de uma caverna. E nós podemos ler em 1 Reis 19:9, lemos o seguinte, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, o que fazes aqui, Elias? O que é que esta frase tem de impressionante, irmãos? Leiam bem a frase novamente, o versículo. Entrou ali na caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, o que fazes aqui, Elias? Deus podia ter dito assim, o que fazes aí, Elias? O que é que fazes aí dentro da caverna? Mas o que é que Deus disse? O que é que fazes aqui dentro? Deus estava aonde? Estava lá dentro. Estava lá dentro da caverna com Elias. O que é que fazes aqui, Elias? Eu estou aqui dentro contigo, na tua caverna. Mas o que é que tu estás aqui a fazer?
quando nós estamos nas nossas cavernas, nós às vezes achamos que Deus nos abandonou, que Deus não quer saber dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, que as escolhas que fizemos levaram-nos pelo caminho largo e então Deus já não quer saber de nós, Deus já não se importa connosco. Mas esses pensamentos não são pensamentos de Deus. Porque o que Deus nos diz na sua palavra é isto: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para vos dar o quê? Um futuro e uma esperança. Portanto, na nossa caverna, não imaginemos que é Deus que nos abandonou, que é Deus que põe em nós, agora estás a sofrer as consequências das tuas escolhas. Porque não, Deus está lá dentro connosco. Assim como estava dentro da caverna com Elias. Então, voltamos à caverna onde estava Davi. Como é que Davi se vai fortalecer no Senhor? Como é que nós nos vamos fortalecer no Senhor se estamos dentro da nossa caverna? Então Davi diz, chamou o sacerdote, traz o éfode e vamos consultar a Deus. Perseguirei eu esta tropa? Alcançarei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recuperarás. Ele vira-se para Deus e diz assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para resolver os meus problemas? E Deus diz, vai, faz assim, faz assado. Portanto, tem que haver uma ação da nossa parte. Tem que haver uma procura de Deus. E foi isso que Davi fez. E agora, Davi tinha uma coisa com cavernas. Aquela história, nós sabemos que eles vão, recuperam os filhos e as filhas e as mulheres e tudo correu bem. E sabem quantos anos, há bocado fiz-vos a pergunta, quantos anos passou Davi dentro da caverna? 10 anos. Foi o período que Davi fugiu de Saul e viveu em cavernas, escondido. 10 anos. O jovem que tinha sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel. E há este episódio, Davi novamente escondido dentro de uma caverna, com os seus homens, e o exército de Saul parou ali perto. Imaginem o medo. Se calhar é hoje que eu vou morrer. E Saul entra dentro da caverna para fazer o quê? As suas necessidades, porque Saul também tinha necessidades, não é? Ele vai, como a Bíblia diz, para aliviar o seu ventre. E sabem o que é que os homens, os soldados de Davi lhe dizem? É hoje? É hoje! É hoje que vamos sair das cavernas. Tu vais ser rei, Deus está a entregar na tua mão Saul. Tu sais daqui disparado com a tua espada, matas Saul e acaba-se. Acaba-se as cavernas. Acaba-se o sofrimento. Acaba-se a fome. Acaba-se o desconforto. Acaba-se tudo, finalmente. E sabem o que é que Davi faz? O que é que Davi faz? Longe de mim, tocar. Podemos ler aqui, em 1 Samuel 24, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, que era Saul, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Eu quero lá saber se estou dentro de uma caverna, desde que Deus esteja comigo. Eu prefiro continuar dentro da minha caverna, mas sabendo que Deus está comigo, de fazer alguma coisa que eu sei que é contra a vontade de Deus. Ficamos todos na caverna. E assim foi. Continuaram na caverna. E reparem, Davi nem era matar. Davi arrepende-se foi por trás. Saul estava lá nas suas necessidades. Ele com uma faca cortou um bocado do manto da roupa de Saul e traz isso consigo. Ele arrepende-se de ter feito isto. Porque aquele homem tinha sido escolhido por Deus, Saul, tinha sido ungido por Samuel também para ser o rei. E Davi diz, eu prefiro continuar dentro da caverna do que fazer alguma coisa que seja contrário à vontade de Deus. E é por isso, como nós dissemos na escola sabatina dos jovens, que Davi é considerado perfeito por Deus. Tinha um coração de acordo da vontade de Deus. Apesar de todos os erros, de todos os fracassos, de todos os insucessos.
Deus ser o nosso refúgio significa estar completamente cercado pela sua presença, estar tão convencido da sua bondade, estar tão entregue à sua sabedoria, que qualquer caverna, por mais dura que seja, serve perfeitamente, porque Deus está lá dentro conosco. Elias soube isso e Davi sobre isso. Eu não sei qual é a caverna em que cada um está, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por cavernas ao longo da nossa vida. Seja um desemprego, seja uma doença, seja uma relação familiar que não corre bem, seja uma vida cristã que não corre bem, vamos passar pelas nossas cavernas. Mas uma coisa, nós devemos sempre ter a certeza e lembrarmos quando estivermos nessas situações de aperto. É que há uma outra caverna na Bíblia. E esta então é muito especial. Esta caverna foi a caverna onde puseram Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro cavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. O que é mais giro e o que é mais interessante nisto tudo é que Deus é especialista em cavernas. E Deus faz das suas melhores obras em cavernas. Como fez com Davi, como fez com Elias e, no seu exemplo máximo, como fez com Jesus. Não há morte que vença quem está dentro de uma caverna. Porque Deus está onde? Está lá dentro da caverna com Ele. E esta foi a maior obra que Deus fez dentro de uma caverna. Foi ressuscitar Jesus ao fim de 3 dias e dessa forma venceu a morte, venceu o pecado e nos trouxe a salvação. Sempre que estivermos dentro das nossas cavernas, longe de Deus, qualquer que seja o problema, devemos nos lembrar deste versículo. Ele enxaguará de seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus nos acompanhe dentro das nossas cavernas é a minha oração. Amém. Promete ajudar.